Um ano. Um ano do caos, do desastre, da dor. E quando a gente fala um ano, eu poderia, e já o fiz aqui no jornal, lhe dizer um ano em vários dias, né? Porque um ano que a chuva destruiu tal cidade, aí depois porque a tragédia só foi aumentando, né? Um ano que tantas pessoas morreram. Por exemplo, no dia 5 de maio do ano passado, exatamente um ano atrás, nós estávamos aqui na CNN contando para vocês que 79 pessoas tinham morrido. 79. Lembrando que o número chegou até quase 200. Então, em 5 de maio, há exatamente um ano, já era uma sensação de o que é isso que está acontecendo com as nossas vidas. E a gente nem imaginava que o número passaria de 100, passaria de 150 e chegaria a quase 200. Nem que um ano depois nós ainda teríamos famílias que não encontraram, os que desapareceram. A CNN voltou ao estado para contar como estão as cidades e as pessoas que viveram a maior tragédia climática da nossa história. É a série chamada A Luta do RS, Sobrevivência e Reconstrução, mostra em 5 reportagens o antes e depois de 8 municípios. E aí, a Natália Lauksen, que você conheceu aqui na CNN Brasil por meio das reportagens da tragédia no Rio Grande do Sul e que já está comigo aqui no estúdio, conversou com muita gente, falou com quem perdeu casa, amigos, parentes e os que ainda procuram as pessoas desaparecidas. Natália, ó, aqui pessoalmente comigo. A Natália agora, um ano depois, ela é nossa colega, trabalha com a gente aqui na redação, porque tamanho talento, né, a gente já traz para perto aqui. E a Natália foi atrás disso e, de fato, conseguiu. Como é que, assim, à distância, a gente ficava muito tocada, né? Mas nós somos gaúcha, né, e eu também nascida no Rio Grande do Sul. Mas, pessoalmente, como é que é ouvir essas pessoas, Natália? Porque você quer dizer alguma coisa do tipo assim, ah, vai ficar tudo bem. Mas não é o tipo de frase. Como é que você vai falar vai ficar tudo bem para alguém que acabou de perder tudo, né? Oi, Elisa, obrigada por me live. receber aqui. É um prazer. E sabe que desde o ano passado, um ano atrás, que a gente estava cobrindo de uma forma muito intensa, né? As enchentes eram todos os dias, a gente estava sempre aqui no ar com vocês. E lá, em loco, né? Conversando com essas pessoas. Eu acho que o principal dentro do jornalismo, quando a gente está numa situação dessa, é a gente se colocar primeiro como ser humano. Então, conversando com muitas pessoas de lá, a gente sabia que a situação era caótica, a gente tentou ter muita sensibilidade no momento de chegar até essas pessoas que estavam sofrendo tanto e que um ano depois ainda sofrem. Né? Então, ainda tem gente que procura desaparecidos, tem gente que não tem notícia, hein? Ainda. Nós tivemos uma atualização do balanço da Defesa Civil Estadual, lá do Rio Grande do Sul. O último balanço tinha sido emitido em agosto e agora foi atualizado em abril, né? Pertinho desse aniversário de um ano. Sim. E aí ainda tem 25 pessoas desaparecidas. 25 famílias que não encontraram a pessoa desde então? Exatamente. E nós temos, inclusive, dentro da série de reportagens, a gente traz a fala de um morador de Roca Sales que tem 2 pessoas da mesma família, da família dele, ainda desaparecidas. Então, Nossa, muita dor. Nós conseguimos falar, acessar localidades. Foram 8 municípios que a gente percorreu em equipe. Eu preciso citar aqui porque televisão não se faz sozinho. Nossa, então, a nossa equipe foi muito engajada, né? Nós fomos em 3 pessoas, fui eu como repórter, o Thiago Félix como produtor e também o Kleber Tinina como cinegrafista, mas é claro que o pessoal aqui da redação também, os editores-chefe, Felipe Andrade, Natália Boscolo, sempre apoiando também, dando aquela retaguarda. Rafael Saldanha aqui na produção de São Paulo também. Sim, então mobilizou muita gente para que a gente conseguisse fazer esse percurso lá no Rio Grande do Sul, né? Uma semana de gravação. Então, e dividimos essa série em 5 momentos. Nós temos o antes e depois, que é o relembrar o que aconteceu, porque isso é muito importante, né? Para nós, talvez mais distante, parece que um ano passou rápido. Mas para quem está lá, passa muito devagar. Você ter de ver a dor, reviver a dor, sem contar que as casas, muitas, ainda têm as marcas, porque tem gente que teve dinheiro para você pegar uma... Como é que fala essa VAP? Para você lavar... Lava-jato? Tipo lava-jato, isso. Tem gente que tem grana para comprar, ou tem um vizinho para pedir emprestado, ou até para pintar a casa. Muitas famílias não, moram na casa ainda com aquela marca, entendeu? Tiveram que tentar esfregar aquelas paredes para tirar a gordura e todos esses resquícios do rio, né, Natália? Aliás, antes até de você contar um pouquinho de como é que serão os outros episódios, a gente tem um trecho dessa série especial para exibir para vocês aqui no live.
Ah, não é? Peraí. Ah! É a gente conversando. Na época, isso aí. Não, maravilhoso, olha lá. O que eu poderia usar aqui de sinônimo para a palavra Lego? Se alguém quiser me ajudar. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Parece um brinquedo que você vai montando e aí eles conseguiram, com toda essa experiência e expertise, montar uma ponte que, pelo que eu vejo, já está sendo bem útil, hein, para os moradores. Isso mesmo, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha por aqui. Nós estamos no ponto, né, de divisa de Lajeado e Arroio do Meio, esses dois municípios que ficaram com a sem Natália conexão. Lauksen, em loco, noticiando pra gente quando eles tinham montado uma ponte para travessia e a ponte se desmontou também, teve outros problemas. Como é que tá hoje aquele local, Natália? Então, foi, eu acho que o local que a gente mais visitou na época para entender essa dificuldade de locomoção, porque afinal de contas a ponte da RS 130 foi levada pelas águas. O Exército então montou uma estrutura provisória de passarelas flutuantes e agora teve a inauguração da ponte oficial, já a nova tem novamente ponte. a ponte, ufa! Exatamente, Ufa. Então mostramos isso também na série, que foi bem interessante a gente voltar e emocionante também, né, Elisa? Voltar para lá. Foi um evento lá para a região do Vale do Taquari ter essa ponte novamente, porque de fato dificultou durante um ano, né? E a gente tem outros momentos da série em que a gente traz, óbvio, uma análise econômica do que aconteceu no estado, né? De que forma as enchentes impactaram a economia do Rio Grande do Sul. Assim como a gente tem também a questão de infraestrutura, que é super importante também, da gente fazer essa avaliação, esse balanço. Nós temos também um assunto, uma temática de um dos episódios que é sobre prevenção. Então, o que pode se fazer daqui para frente, se pra pensar gente não diferente. ver nada parecido, né? E se há possibilidade disso acontecer de novo. Então, isso tudo a gente traz dentro de um episódio especial. E, é claro, a gente tem um episódio que fala muito sobre o trabalho solidário, né, que foi feito, que foi a humanidade que ficou explícita também durante esse período. Emocionante tudo Então, isso. E começa hoje. Começa hoje, a partir das 8 horas da noite, no CNN Prime Time. Muito bom. Então você acompanha essa série de reportagens dentro do CNN Prime Time e os nossos amigos vão exibir e aí a gente, com muita alegria no sentido de poder compartilhar um material bom com vocês, né? Porque não tem nada de alegre, a gente está falando de uma tragédia. Mas nós também vamos exibir essas reportagens aqui dentro do Live CNN para que você possa conferir. Eu encerro só te fazendo uma pergunta aqui, Natália. Você disse que tem uma matéria que fala sobre a possibilidade dessas tragédias acontecerem novamente ou não. Com a galera que você ouviu, eles dizem que... Nós estamos passando por um momento, Brasil, mundo, mas o Rio Grande do Sul está, infelizmente, numa rota, né, de mudanças climáticas muito intensas. Então, nós temos que olhar para isso com mais atenção, a gente precisa estar mais alerta e, óbvio, né, tomar medidas já de precaução, saber lidar também. E isso é o aspecto psicológico que a gente traz muito na série também, que é muito importante esse acompanhamento. Elisa, obrigada. Estreia hoje à noite, então, no CNN Prime Time, com a Natália Lauksen liderando tudo isso, viu? Um ano depois, ela ainda aqui com a gente, trazendo essa memória e que a gente torce que nunca mais, tamanho terror, ocorra em nenhum lugar do planeta, que isso é terrível, né? Mas falando do Rio Grande do Sul, porque a nossa gente ainda está tentando se recuperar.